Você também comentou que trabalha com mais outras formas de trabalho. Comente sobre elas para podermos ter uma ideia. Certo. Então, pegando o gatilho da terapia tântrica, o que embasa a terapia tântrica, né, é a terapia vibracional. Porque através da vibração muscular, como eu disse, você consegue desenvolver uma consciência corporal ao qual permite que todo o corpo seja orgástico. Então, a terapia vibracional, ela seria bioenergética e o Tantra se apropria dessa energia para o direcionamento da energia sexual. Então, falando agora da terapia vibracional, que embasa o Tantra, a terapia vibracional faz com que se consiga desvincular a energia do órgão genital, que geralmente é caracterizado como a base do sexo ou da energia sexual, e não, né? Mas de certa forma sim, porque é dali que nascem esses hormônios, é essa energia, de certa forma, sexual que permeia esse chakra, mas a energia sexual, a energia de Kundalini, a energia de base, na verdade, ela tem uma potência de ativação de todas as glândulas endócrinas. Então, através da meditação vibracional ou das terapias vibracionais, eu consigo trazer essa energia condensada no órgão genital para todo o corpo, através de uma interpretação neuronal, através de estímulos físicos ou de predisposições musculares, pré-exposições musculares, por exemplo, ficar numa posição de contração muscular durante um grande período de tempo, como a MVB, que é a meditação vibracional biodinâmica, que você fica com os joelhos flexionados, com o quadril encaixado durante 45 minutos, e nesse processo o quadríceps, os glúteos e o gastrocnêmio começam a ter espasmos musculares. Esses espasmos eles forçam a mobilização dos condutores eletrolíticos que compõem o orgasmo, de certa forma, fazendo com que essa energia suba para a pelvis, para o abdômen, para o peito, para os braços, para a garganta, para a face. E nisso já se tem uma leitura corporal mais integrativa. Então, numa mobilização da energia sexual, numa relação, por exemplo, onde esse cliente vai ter uma relação com a sua parceira ou com o seu parceiro, o corpo inteiro dele vai participar desse processo, que é o que geralmente não acontece. Mas mais do que vinculado ao sexo, a terapia vibracional também ela quebra o que nós chamamos de coraças musculares. Então, muitas pessoas têm coraças musculares, a maioria delas. Por quê? Primeiro, pela ausência de informação muscular. Então, como nós estamos num momento do mundo onde todos somos muito sedentários, de certa forma, onde gostamos muito das zonas de conforto, o corpo já não é mais uma ferramenta de trabalho tão evidente, apesar de para algumas pessoas serem, né? O músculo ele não tem um comportamento, ele não tem uma vida. Então, falando do centro da postura humana, que seria o abdômen, o psoas, por exemplo, a pelvis, né? Esses músculos não são fortalecidos, eles são músculos flácidos, eles não têm memória de atuação. As pernas não têm memória de atuação. Então, essa ausência de memória desses músculos vai fazendo com que, além de flácidos, eles sejam limitados. Essa limitação muscular, obviamente, ela se manifesta através de uma inadequação comportamental. E isso se leva a diversos outros processos. Por exemplo, uma pessoa que não consegue se expressar verbalmente, primeiro ela concentra uma grande energia na garganta, a qual não é externalizada. Então, ela pode gerar um processo de disfunção hormonal na tireoide, né, levando a um hipotireoidismo, um hipertireoidismo, ou uma dor na garganta ou nos músculos característicos do pescoço, pela ausência de movimentação dessa energia. Mas, levando em consideração os paralelos energéticos, a garganta está conectada com o abdômen, porque o plexo ele é o abdômen, né? É o centro de força, é o poder pessoal. E ninguém consegue se expressar sem poder pessoal.
Então, existem esses paralelos bioenergéticos, esses paralelos musculares e endócrinos, né? E essas couraças, elas vão criando uma armadura no corpo da pessoa, calcificando os movimentos. As pessoas vão se tornando apáticas, vão se tornando limitadas. Bom, terapia vibracional, terapia tântrica, eu não consegui falar nem 1% de tudo isso. Renascimento. O Renascimento ele já trabalha com uma questão linkada à respiração, né? O Renascimento ele foi desenvolvido pelo Leonard Orr, de certa forma através de um acaso, né? Leonard Orr descobriu essa respiração. Existem duas histórias, mas eu não vou me ater a elas. Eu vou explicar, vou focar aqui, vou explicar o que é o Renascimento em si. O Renascimento ele é um processo respiratório, então você respira através da tua boca, né? De forma circular. A respiração oral ela é mais conhecida, existe também um renascimento feito por via nasal. Mas o que caracteriza o renascimento é a respiração circular, ou seja, a inspiração e a expiração ela acontece sem pausa. Isso faz com que a concentração de oxigênio e de gás carbônico aumentem dentro da corrente sanguínea. Esse aumento de oxigênio e de gás carbônico aumentam, de certa forma, o processo metabólico celular, né? Liberando diversos hormônios no tronco encefálico e fazendo com que, muitas vezes, aconteça um processo de multiplicação celular, porque essas células vão receber uma grande concentração de oxigênio, a qual vai alimentar essas células. E geralmente nesse alimento celular pode se desencadear processos traumáticos, os quais podem gerar uma regressão intrauterina, uma regressão na fase da infância, ou eu não digo nem de certa forma uma regressão, mas um processo de reexperienciar aquela situação, né? Porque você vai entrar em contato com essa emoção. Ela tem um registro celular, ela tem uma memória formatada. Tem muitos clientes que, por exemplo, eles voltam para a situação intrauterina e lembram inclusive da fala das enfermeiras, porque foi uma memória muito marcante para aquele indivíduo em si. O cérebro armazenou aquelas informações, aquelas palavras, aquela sensação. Todos esses vínculos estavam computados nas células as quais foram oxigenadas e que liberaram esse coquetel hormonal que caracterizou essa reexperiência, né? Mas em outros casos, por exemplo, as pessoas elas desenvolvem outras sensações ausentes de memória. Muitas pessoas choram sem saber o porquê, mas é apenas uma memória hormonal que está incrustada nas células. Então ela precisa liberar esse choro, né? Essa carga emocional para que a célula então possa se reproduzir e desenvolver uma nova célula sem essa carga emocional, mas com um embasamento hormonal do tronco encefálico, qual geralmente é caracterizado pelo prazer, pelo bem-estar, né? Outro processo, por exemplo, é um caso comum, apesar de não ser tão comum, mas eu experienciei algumas vezes, tanto na minha formação quanto nas minhas salas de atendimento, de mulheres que tiveram parto de cesárea. Imagine que um corpo ele se preparou para aquilo 9 meses, né? Todos aqueles músculos estavam preparados para expelir uma criança formada. E a criança ela é arrancada do abdômen. Essa memória de contração muscular para expelir a criança, ela ainda existe naqueles músculos, ela ainda existe naquelas células. E como ela não foi externalizada, ela se encontra hibernando, até um momento onde você tira a célula do conforto hormonal dela, ou do processo natural de oxigenação, e ela recebe uma grande concentração de oxigênio, o qual acorda, desperta essa movimentação ou essa memória. Então, nesse caso específico, não só uma interagente, como colegas minhas,
reexperienciaram um parto. Tiveram um parto de cesárea, mas durante o processo de renascimento tiveram a experiência de parir uma criança realmente, com contrações, com dores, com todos os processos que caracterizam isso. Obviamente, num curto período de tempo, mas que foi extremamente necessária para que essa memória saísse, né, desse núcleo celular e tomasse uma forma. Bem, nossa conversa já está chegando quase ao fim. Gostaria que você comentasse para uma pessoa que porventura tem interesse de acompanhar ou entender melhor sobre o que havia a ser uma questão da terapia holística ou a questão holística em si, quais seriam suas sugestões e, além disso, suas considerações finais e seus contatos. Certo. Dentro da terapia holística, se você quiser seguir essa área, você vai encontrar diversos ramos de atuação, né? E eles crescem cada vez mais. Então, você primeiro precisa descobrir o que existe de essência dentro do teu ser, o que te faz vibrar mais. Se é uma questão mais física, uma questão mais verbal, se é uma questão mais intuitiva, se é uma questão mais mediúnica, espiritual. E munido disso, você vai encontrar uma área a qual te desperte ou extrai o teu melhor. Mas dentro da terapia holística, eu acho que todas se complementam. Então, você sendo terapeuta holístico, você não vai se contentar com apenas um curso. Você vai querer fazer todas as formações possíveis dentro da terapia holística. E cada vez você vai descobrir que precisa de mais informação. Porque a terapia holística ela vai despertando memórias muitas vezes ancestrais, né, de encarnações passadas, muitas vezes, que vão te fazer se descobrir melhor. Eu acho que a terapia holística é uma descoberta de si mesmo antes de um ramo de atuação profissional. E através disso você consegue atuar como um profissional, porque se conhecendo você vai ajudar as outras pessoas. Então minha dica é ouça seu coração, faça o que te faz vibrar, faça o que te faz feliz, entendeu? E eu acho que dentro da terapia holística você vai encontrar muitas possibilidades para isso. Em relação aos meus contatos, se alguém quiser tirar informações sobre os processos terapêuticos, né, você pode entrar em contato através do WhatsApp, código de área 49 9922 9138, ou através do meu e-mail, que é prensalam.terapeuta@gmail.com. Prensalam, P-R-E-M, Salam, S-A-L-A-M. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, que eu não tenha me enrolado muito, porque é um assunto muito complexo, mas que eu possa ter esclarecido algumas coisas. Will, muito obrigado pela sua participação. Nós, da Júlio Verne, agradecemos. Então, somos a Júlio Verne Audiovisual, produzimos conteúdos para TV e rádio educativas e lúdicas. Esse foi o programa onde falamos sobre terapia holística. Espero ver em um próximo programa.